Richmond Jimá, de Gana, meu encontro com o céu e o inferno. Estive doente. Um problema intestinal persistente muito raro que eu tinha desde criança só piorava. Em 2008, fui fazer um check-up, mas os médicos disseram que não havia nada de errado com ele. Um ano depois, minhas dores intestinais estavam ficando quase insuportáveis e, em 2009, aos 23 anos, fui internado no Hospital Korle-Bu, um importante hospital em Gana, na África Ocidental. Lá, no Hospital Korle-Bu, meu estado piorou. A cirurgia teve de ser adiada. Em 9 de março de 2009, quando finalmente pude fazer a cirurgia, um médico me disse que todos da minha idade que fizeram a cirurgia não sobreviveram. Eu queria fazer a cirurgia de qualquer maneira porque estava com muita dor. Durante a operação, meu espírito deixou meu corpo e foi levado para o céu. O que eu vivi lá abrirá seus olhos. A cirurgia, uma dor intensa perfurou meu peito, mais intensa em meu coração, e eu gritei. Eu havia passado por 3 horas de cirurgia, no Hospital Korle-Bu, depois de receber anestesia, mas a dor repentinamente disparou em meu coração. As palavras do cirurgião pouco antes da cirurgia ecoaram em minha mente. Ninguém com esse tipo de condição na sua idade jamais sobreviveu a esse tipo de cirurgia. Eu senti que não tinha escolha. A dor no meu abdômen só piorava e enquanto eu estava no hospital, ela aumentava de intensidade. Eu sabia que poderia muito bem morrer, mas estava disposto a correr esse risco porque a dor de uma rara doença intestinal me acompanhava desde os meus 20 e poucos anos. Além disso, disse ao médico que sou cristão e disse que tenho minha fé e esperança em Deus, não em estatísticas. Agora, 3 horas depois da cirurgia, eu gritava de dor. A dor em meu coração era como uma espada afiada e eu não conseguia mais segurar. De repente, apaguei. A última coisa de que me lembrava na terra era de gritar de dor. Eu deixei a terra. Antes que alguém pudesse piscar, eu me vi voando rapidamente através das nuvens como um foguete. Então, de repente, eu estava em um lindo jardim cheio de árvores, flores e um caminho pavimentado. Comecei a descer o caminho e não tinha ido muito longe quando um grande ser de repente apareceu diante de mim. O ser me perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse a ele que estava em um hospital e que agora estava neste lugar lindo. Então, o ser alto se apresentou como um anjo de Deus. Ele disse que não foi um erro eu me encontrar naquele jardim. Deus revelou as coisas de Deus a nós por seu Espírito. Veja 1 Coríntios 2:9-16. Veja também Joel 2:28, 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:11. Pois qual é o homem que conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2:14, mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:15, mas o que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Coríntios 2:16, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Joel 2:28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Sangue de Jesus. Enquanto o anjo e eu caminhávamos, encontramos alguns altares ao longo do caminho em intervalos. O terceiro altar ao qual chegamos tinha o que parecia ser sangue fresco derramado sobre ele. Aprendi com o anjo que o sangue não era o sangue de um animal, era o sangue de Jesus Cristo. O anjo me disse que este sangue estava implorando pela humanidade e que estava falando. O sangue de 2000 anos, já deveria ter secado, percebi. O tipo de sangue que vi era fresco, muito, muito fresco. O anjo disse que o sangue é tão fresco porque ainda tem poder para redimir ou salvar a humanidade na terra.
Parecia sangue novo, como se o precioso sangue de Jesus Cristo tivesse acabado de ser derramado sobre ele. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo feito uma eterna redenção por nós. Eu soube desde então que existe um poder supremo, de fato, supremo neste universo. Temos um poder supremo ou soberano neste mundo que está acima e excede todos os outros poderes. Porque eu sabia que o sangue comum, uma vez que é derramado e uma vez que o ar sopra sobre ele, seca ou coagula rapidamente. Mas o precioso sangue de Jesus Cristo, embora tenha sido derramado há 2000 anos, ainda está fresco. Isso me fez saber que Deus é realmente Deus e Deus é todo-poderoso ou tem o poder supremo neste mundo. Paraíso. O anjo do Senhor me disse para me apressar porque havia pouco tempo e muitas coisas que ele tinha para me mostrar no céu. Chegamos a um lugar onde vi uma casa muito grande de vidro. Eu vi muitas pessoas que usavam roupas brancas que eram todas idênticas. Eles eram muito felizes. No mesmo lugar, levantei minha cabeça e vi 2 tronos. Ambos estavam ocupados. Perguntei ao anjo do Senhor, quem são aqueles 2 sentados em ambos os tronos? Ele me disse, o primeiro que você vê é Abraão. Ele é o que está sentado naquele trono. E o segundo que você vê é Moisés, que também está sentado naquele trono. Perguntei ao anjo se eu tinha permissão para falar com alguém naquele lugar. Eu queria falar com as pessoas que eram tão alegres. O anjo me deu permissão. Antes de falar com as pessoas, perguntei ao anjo o nome do lugar onde eu estava. O anjo disse, aqui está o paraíso. O anjo me disse que este lugar é para aqueles que morreram no Senhor Jesus Cristo e este é o lugar para onde suas almas vêm. Então perguntei a uma das pessoas, um homem vestido de branco, como ele veio parar no paraíso, ou céu. O homem me disse que viveu sua vida para Jesus todos os dias de sua vida na terra. Ele se entregou a Jesus Cristo e também obedeceu aos mandamentos de Jesus e não se desviou dos mandamentos de Jesus. Quando ele morreu, ele se encontrou no paraíso. Não vi ninguém conhecido no paraíso. O anjo do Senhor me disse que precisávamos nos apressar e seguir em frente porque ele tinha outras coisas para me mostrar. Meu guia turístico me levou por uma estrada. Nessa estrada, encontrei 3 grupos de anjos realizando tarefas diferentes. Os 3 grupos de anjos. Eu vi um grupo de anjos, com expressões sérias, pegando coisas do chão e colocando em um saco ou sacola. Uma vez cheio, eles levantaram o saco e o levaram na mesma direção que meu guia estava me levando. Perguntei ao anjo, para onde vamos? O anjo me disse que eu descobriria quando chegássemos lá. Não consigo descrever exatamente o que os anjos estavam fazendo e por que eles pegavam coisas e as colocavam em sacolas para levar, porque eu nunca tinha visto nada parecido antes. O segundo grupo de anjos, que encontrei na estrada, estava trazendo coisas do lugar para onde eu e meu guia estávamos indo e trazendo essas coisas para o lugar que eu e meu guia havíamos deixado. Um pouco mais tarde, meu guia e eu encontramos um terceiro grupo de anjos. Alguns dos anjos estavam trabalhando, mas a maioria deles estava sentada, sem fazer nada. Perguntei ao anjo do Senhor por quê. 1. O primeiro grupo estava sério e ocupado pegando coisas para levar. 2. Porque o segundo grupo estava ocupado recuperando as coisas. E 3. Porque o terceiro grupo de anjos foi dividido entre anjos ocupados e anjos ociosos. O anjo explicou que o primeiro grupo de anjos estava reunindo as orações dos crentes justos. Essas orações chegaram ao céu da terra. O segundo grupo de anjos estava recebendo as respostas de Deus para os pedidos de oração e levando-os aos crentes justos que estavam orando. O terceiro grupo de anjos tinha a responsabilidade de reunir as ações de graças e louvor a Deus da terra. Os anjos que estavam ociosos não tinham nada para fazer porque muitos santos, ou cristãos, na terra não estavam dando graças e louvando a Deus. Os poucos anjos que estavam trabalhando reuniram a relativamente pequena quantidade de louvor e ação de graças que alguns dos santos deram a Deus. Os anjos ficam ociosos quando nenhuma ação de graças está sendo prestada a Deus. Enquanto meu guia e eu avançávamos, chegamos a um lugar de beleza indescritível. Vi que tudo aumentava em beleza à medida que nos aproximávamos do lugar para onde o anjo me conduzia. O Palácio Real. Por fim, chegamos a um prédio enorme e bonito com uma inscrição: o Palácio Real. Entramos no prédio e vimos uma pessoa sentada em um trono branco. Perguntei ao anjo quem ele era. O anjo do Senhor me disse: este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados da humanidade. Ele é quem está sentado no trono. Depois que o anjo me disse isso, eu disse: Jesus Cristo. Quando mencionei o nome de Jesus Cristo, de repente,
Imediatamente todos eles se curvaram para adorar. Todos os anjos se curvaram e começaram a adorar. Quando perguntei ao meu guia angélico por que todos os anjos se curvaram, ele disse: é por causa do nome Jesus Cristo. Quando ouvimos, nos curvamos a esse nome. Filipenses 2:10-11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vi os anjos curvarem-se diante do trono de Jesus Cristo, o Cordeiro. Olhei para o rosto de Jesus Cristo e vi-los irradiando dele. Seu rosto estava cheio de glória. Eu queria caminhar em direção a Jesus e passar mais tempo no palácio real com Jesus, mas o anjo me disse que tinha outras coisas para me mostrar e que o tempo estava acabando. Também vi os 24 anciãos adorando a Jesus Cristo, louvando-o. Cada ancião teve sua vez de se prostrar diante do trono. Quando cada um o fez, ele colocou sua coroa no chão e louvou a Deus com o rosto no chão. Ele ficou lá por algum tempo antes de se levantar e se juntar aos outros anciãos. Então, o próximo ancião teria sua vez. Isso continuou para todos os anciãos enquanto eles louvavam a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Foi nesse lugar que aprendi o que é a verdadeira adoração. Eu realmente vi a verdadeira adoração, grande adoração sendo feita por esses anciãos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi aí que aprendi o que é a verdadeira adoração. O anjo me disse que tínhamos que nos apressar porque ele tinha outras coisas para me mostrar. O anjo me trouxe para outro lugar. Era um prédio com uma porta. Ninguém tinha permissão para entrar por aquela porta, mas o anjo e eu recebemos permissão especial, naquela época, para entrar. A visita ao inferno. Quando passamos pela porta, percebi que estávamos descendo para o solo. O anjo e eu havíamos deixado o céu e agora estávamos indo para um novo destino, bem longe do céu. O lugar em que estávamos era um túnel e estava muito, muito escuro. Eu nunca vi tanta escuridão em toda a minha vida antes. O lugar estava muito escuro. Continuamos seguindo em frente. Então, comecei a sentir calor vindo do local. Comecei a sentir um cheiro horrível vindo do lugar bem abaixo de mim para onde o anjo e eu estávamos indo. Quando perguntei ao anjo sobre isso, o anjo me disse que eu descobriria quando chegássemos. Enquanto íamos em direção a este lugar, comecei a ouvir gritos e choro vindos do local. Fiquei com muito medo. Quando nos aproximamos, vi fogo por todo lado. Eu vi fogo em todos os lugares e pessoas chorando e gritando. O fogo era como um fogo consumidor. Eu vi uma mulher em uma gaiola. A mulher estava clamando por misericórdia, mas nenhuma misericórdia foi concedida a essa pessoa. Depois de chorar um pouco, a mulher começou a amaldiçoar a Deus. Um demônio a pegou e a jogou contra a parede e ela continuou a chorar e gritar e amaldiçoar a Deus. Não há misericórdia no inferno. Pastores no inferno. Eu também vi pastores no inferno e eles também estavam chorando. Um cristão pode se afastar de Deus. Veja Apocalipse 21:7-8, Hebreus 3, Hebreus 10:25-31, Lucas 16:13-15, Marcos 9:42-50, Apocalipse 3:5, Mateus 13:1-23, João 15:1-7, 2 João, Ezequiel 33:13, Romanos 8:13. Quando perguntei ao anjo guia por que os pastores estavam no inferno, o anjo me disse: os pastores que estavam no inferno não confiavam no poder do Espírito Santo, o poder de Deus, quando estavam ministrando na terra. Eles estavam ao contrário, confiando em poderes ocultistas para sua igreja e para seu ministério. Eles não eram pastores genuínos. Eles não usavam o poder de Deus. Eles estavam usando poderes ocultistas em seu ministério. Eu vi esses pastores gritando e chorando alto no inferno. Eu vi muitos pastores no inferno. Descreverei 4 grupos de pastores que vi no inferno e quais foram seus pecados exatos que os trouxeram até lá. O anjo do Senhor me explicou por que os pastores estavam no inferno. Havia vários grupos diferentes de pastores no inferno. O primeiro grupo que vi era formado por pastores que haviam dormido com mulheres de suas igrejas. Eles haviam fornicado e cometido adultério com mulheres de suas igrejas e quando elas morreram, foram parar no inferno. Seus gritos e choros encheram meus ouvidos. O segundo grupo era formado por pastores que faziam milagres, sinais e maravilhas. Isso não foi pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder oculto, o poder dos demônios. Eles haviam escolhido o poder do diabo em vez do poder de Deus para fazer os chamados milagres. Eles venderam sua alma ao diabo e se afastaram de Deus. O terceiro grupo era composto por pastores que eram assassinos. Eles estavam no inferno porque mataram pessoas, derramando sangue inocente.
O quarto grupo de pastores amava o dinheiro. Deus não os chamou para o ministério. Eles não conheciam a Deus e que estavam no ministério para ganhar dinheiro. E eles estavam usando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para ganho material. Eles eram amantes do dinheiro. Porque o dinheiro era o Deus deles, eles estão no inferno. Amados, fiquei muito triste quando o anjo me mostrou todos esses pastores no inferno. À medida que avançamos, viu que comparo a um mar ou oceano de fogo. Cobriu o povo. Eu podia ouvir gritos e choro. Comecei a sentir um pouco do calor. Fazia muito calor naquele lugar. Eu disse ao anjo do Senhor que queria voltar porque não aguentava mais o calor. O anjo me pegou pela mão e subimos de volta pelo mesmo caminho que havíamos chegado e chegamos ao céu. De volta ao céu chegamos ao local onde os anciãos estavam adorando a Jesus Cristo. Lá eu ouvi uma voz alta dizendo: a hora está marcada. A hora está definida. A hora está marcada. Então, outra voz disse: o sangue. O sangue. O sangue. O anjo do Senhor agora me levou a uma janela. E atrás da janela havia um altar com sangue, um altar de sacrifício. E naquele altar, vi sangue neste altar de sacrifício. Deus quer voltar à terra para destruir a terra porque as pessoas não estão se arrependendo. As pessoas não estão entregando suas vidas a Jesus Cristo. As pessoas não estão adorando a Deus. As pessoas estão pensando que tudo é um conto de fadas e estão apenas vivendo suas vidas de qualquer maneira. Eles não estão se arrependendo e não estão se voltando para Deus. A única razão pela qual Deus ainda não veio para julgar a terra é que o sangue de Jesus Cristo ainda está suplicando e implorando a Deus pela humanidade. O tempo de Deus está pronto para vir para a sua noiva, mas o sangue de Jesus Cristo ainda está intercedendo pela humanidade. Porque, se Deus vem agora, muita gente não está preparada. As pessoas não estão se arrependendo. As pessoas não estão se voltando para Deus. As pessoas não estão vivendo para Deus. As pessoas não estão adorando a Deus em verdade e em espírito. A única razão pela qual Deus não veio para sua noiva e para julgar e destruir a terra é que o sangue de Jesus Cristo ainda está implorando pelos perdidos, incluindo aqueles que se dizem cristãos que não conhecem o nome de Deus. O anjo me disse que Deus estava me dando uma segunda chance. Disseram-me para contar às pessoas o que eu tinha visto e ouvido. Disseram-me para dizer às pessoas que o tempo acabou e que o céu é real, e Jesus Cristo está vivo. E o sangue de Jesus Cristo ainda está falando. Eu voltei à terra. Um anjo me levou de volta à terra, ao meu corpo, e abri os olhos e chorei. Eu havia voltado à consciência após 4 dias de ausência. Era uma quinta-feira. Eu havia deixado meu corpo em uma segunda-feira durante a cirurgia. Durante todo aquele tempo no céu, era apenas dia. Não havia noite, dia, manhã ou noite no céu. Meu tempo no céu pareceu um flash. Foi muito rápido. Na terra novamente. Meu corpo ainda estava piorando. Mesmo assim, eu sabia que ia ficar bem e ia sair do hospital, pela graça de Deus. Assim como o anjo havia me dito, Deus me restaurou a boa saúde e pude compartilhar meu incrível testemunho da vida após a morte. Agora, isto é o que eu gostaria de dizer a vocês, ouvintes. Eu quero que você saiba que tudo o que a Bíblia disse ou o que quer que a Bíblia esteja dizendo é verdade. Seja o que for que a palavra de Deus, a Bíblia, tenha dito, é verdade. Eu quero que você também saiba que o homem não pode ajudá-lo. O homem não pode ajudá-lo. Só Deus pode te ajudar. Se você colocar sua confiança no homem, ele falhará com você. Só Deus pode realmente te ajudar. Você não pode colocar sua confiança no homem. Só Deus pode realmente te ajudar. Também quero que saiba que estamos vivendo no tempo extra. Estamos vivendo no tempo extra. A única coisa que impede Deus de vir para levar sua noiva e destruir a terra é o sangue de Jesus Cristo, que está implorando por misericórdia para que os perdidos possam ser salvos. Se você morresse hoje, onde encontraria sua eternidade? 1 Timóteo 2:5 Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Atos 4:12 E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados e derramou seu precioso sangue para pagar por todos esses pecados. Ver João 13:16 e 1 Coríntios 15:3-5. Se você se arrepender, se afastar, de seus pecados, Atos 13:19, crer e confessar em voz alta que Cristo fez isso por você, Romanos 10:9-10, e o fez seu Senhor e Salvador, novamente Romanos 10:9-10, você está salvo. Agora busque a Deus de todo o seu coração.
Procure conhecê-lo e você o fará. Jeremias 29:13. João 17:3 diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jeremias 29:13 diz: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.